tempos em tempos, grandes transformações tecnológicas mudam a humanidade, trazendo novos modos de viver, trabalhar, se relacionar e também moldando a forma como a economia e o comércio funcionam. A primeira revolução industrial, ocorrida no século XVIII na Inglaterra, foi a primeira dessas grandes transformações. Invenções como ferrovias e máquinas a vapor transformaram o mundo. Indústrias passaram a emergir, produções ficaram muito mais eficientes e pela primeira vez na história, os países que dominavam o mundo passaram a ser aqueles que tinham as melhores e mais modernas fábricas. A segunda revolução industrial, ocorrida no século XIX, foi marcada também por grandes inovações, como a eletricidade, telefone, o surgimento das indústrias do aço e petróleo, motor elétrico e a combustão, que possibilitou o surgimento dos primeiros carros. A terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Digital, iniciada em 1960, protagonizou a invenção dos semicondutores, computadores e principalmente da internet. Nesse momento, estamos no início de uma quarta revolução industrial. It's a major transformation force of the world at the present time. E vai mudar desde como a economia mundial, indústria e instituições funcionam até o nosso dia a dia. Mas o que é a quarta revolução industrial e por que ela está alterando radicalmente a economia global? É isso que vamos ver nesse vídeo. Os novos avanços e tecnologias que estão surgindo com a quarta revolução industrial são diferentes de tudo. Pela primeira vez, mudanças nos meios digitais, físicos e biológicos estão se interconectando e mudando a forma como vivemos. Veículos autônomos, incluindo drones, aviões e carros, como os da Tesla, estão revolucionando o modo como a locomoção acontece. A impressão 3D tornou muito mais eficiente e extremamente barata a fabricação de diversos materiais. Até mesmo casas e órgãos já estão começando a ser impressos de forma 3D. Inovações na robótica estão tornando os robôs cada vez mais adaptativos e inteligentes. Eles já realizam tarefas que abrangem desde a agricultura até a área médica. Seu rápido progresso vai tornar a cooperação entre humanos e máquinas uma realidade cotidiana. Invenções como computação quântica, energia renovável, nanotecnologia e sequenciamento genético também estão mudando suas respectivas áreas para sempre, possibilitando grandes saltos tecnológicos. A disponibilidade de grandes bancos de dados, a explosão do poder de computação e o crescimento da indústria de capital de risco para financiar projetos tecnológicos inovadores permitiu o rápido desenvolvimento de novas aplicações em áreas onde os humanos tinham uma vantagem: fazer previsões e tomar decisões, com o desenvolvimento da inteligência artificial, que está mudando o mercado de trabalho. O supercomputador Watson da IBM já consegue recomendar em apenas alguns minutos tratamentos personalizados para pacientes com câncer, comparando históricos de doenças e dados genéticos do paciente. A inteligência artificial também está reduzindo os custos com operações de logística e tornando mais eficientes sistemas de inteligência como a voz da Alexia da Amazon. As mudanças digitais já transformaram a forma de se fazer negócios. Por exemplo, a Uber é a maior empresa de táxi do mundo, mas não possui nenhum veículo. A Amazon e a Alibaba, as empresas varejistas mais valiosas, mas não tem nenhum estoque. E o Airbnb, a maior companhia de hotéis do mundo, mas não possui nenhum imóvel. As vantagens econômicas do modelo digital são enormes e geram negócios com custos drasticamente menores. Mas a maior mudança que a quarta revolução industrial está proporcionando é a chamada Indústria 4.0. Inteligência artificial, robótica e Big Data estão revolucionando a organização das cadeias de produção, possibilitando as fábricas inteligentes, totalmente autônomas pela primeira vez, criando sistemas de produção na qual o meio físico e digital se interconectam e cooperam entre si, levando a um grande aumento de eficiência e produtividade industrial. No entanto, mudando muitos aspectos que moldam o funcionamento do atual sistema econômico.
Historicamente, os países emergentes tinham vantagens econômicas devido à sua mão de obra barata, que atraía a instalação de fábricas de empresas estrangeiras que buscavam reduzir custos. Com isso, esses países aprendiam o processo de fabricação industrial realizado pelas empresas de países desenvolvidos, adaptavam esse conhecimento para produzir seus próprios produtos e os melhoravam à medida que os salários da população aumentavam e fábricas mais modernas se instalavam. Diversos países cresceram com esse processo. A China foi um deles, sendo inclusive chamada por muito tempo de Fábrica do Mundo. Por isso, os chineses conseguiram crescer em ritmo exponencial, assim como outros países asiáticos, como Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, possibilitando a saída de milhares de pessoas da pobreza. Entretanto, agora com a indústria 4.0, a inserção massiva de robôs e inteligência artificial vai modificar as vagas de empregos demandadas às fábricas. Profissionais muito qualificados, como programadores ou especialistas em tecnologias, preencherão essas vagas. Isso vai corroer a vantagem que países pobres tinham em relação à sua mão de obra, uma vez que as novas fábricas não necessitarão mais dos trabalhadores dos países emergentes. Quem vai ficar com os empregos da indústria serão profissionais de alta qualificação de países ricos. Esse cenário, causado pela quarta revolução industrial, vai levar a um deslocamento da produção de países pobres para países desenvolvidos, mudando totalmente as cadeias de produção e acarretando em uma perda de empregos para países emergentes. As instituições terão que reinventar seus modelos de crescimento para superarem esse novo paradigma econômico. Casos de sucesso como os experimentados pelos tigres asiáticos podem não existir mais. Outro problema é que a indústria 4.0 vai acentuar a concentração de mercado, porque as empresas inseridas no mercado digital detêm alta lucratividade com seus modelos de negócio com baixo custo e grande escala. Dessa forma, poucas companhias que têm amplo acesso a financiamento ficarão muito à frente do desenvolvimento da inteligência artificial e usarão o capital gerado para comprar empresas concorrentes e aumentar sua participação de mercado. Por exemplo, as operações do Google são tão lucrativas que atualmente a empresa tem 168 bilhões de dólares em caixa parado, e em 2014 o Google usou parte desse dinheiro para comprar uma das mais promissoras empresas de inteligência artificial, a DeepMind, que impulsionou o desenvolvimento de novos softwares nesse segmento. Como podemos ver, o número de aquisições de empresas no mercado de inteligência artificial cresce a cada ano, e a maioria das compras é realizada por empresas já grandes, como Google, Apple e Amazon. Esse modelo vai gerar um mercado onde os vencedores levam tudo, pois a companhia com maior participação de mercado obtém mais dados. Esses dados são muito importantes e vão desde os hábitos até as preferências de consumo dos clientes. E à medida que a empresa ganha novos clientes, mais dados são implementados para aprimorar a inteligência artificial. As novas informações são adicionadas ao sistema e a máquina melhora em um ciclo constante. No século XXI, dados são o novo petróleo. Nesse sentido, a velocidade que a inteligência artificial de uma empresa vencedora evolui leva uma distância cada vez maior em relação às outras empresas. Com isso, a entrada de novas companhias se torna cada vez mais difícil, portanto, concentrando o mercado em poucas vencedores, limitando a quantidade de novos empregos sendo criados, reduzindo a concorrência e o ritmo de inovações. A tecnologia exerce dois efeitos sobre o emprego. Primeiro, existe a destruição de vagas de trabalho à medida que as novas tecnologias substituem a mão de obra antiga. Em segundo lugar, a demanda por novos bens e serviços aumenta e leva à criação de novos negócios e até mesmo indústrias inteiras. O ecossistema dos aplicativos de celular criados pela Apple é um exemplo disso. Tendo somente começado em 2008, quando Steve Jobs deixou desenvolvedores criarem aplicativos para o iPhone, em 2018 a receita gerada pelos apps atingiu 100 bilhões de dólares, ultrapassando a indústria cinematográfica, que existe há mais de um século, e criando uma quantidade enorme de novos empregos.
Atualmente estamos no meio de uma revolução tecnológica, mas o nível de desemprego de países como Japão e Coreia do Sul, que têm as maiores taxas de adoção de robôs, inteligência artificial e internet, são as menores do mundo. As novas tecnologias substituem profissões de baixa qualificação, mas criam outras profissões em novas áreas. O problema que muitos especialistas em tecnologia alertam é que o uso massivo e mais avançado da inteligência artificial no futuro pode aumentar a produtividade, especialmente automatizando trabalhadores de baixa qualificação, ao mesmo tempo em que reduz a demanda por profissionais de alta e média qualificação, ou seja, sem repor novos empregos. Além disso, outra grande mudança está ocorrendo no mercado de trabalho, causado por empresas digitais que estão transformando o empregado em um trabalhador independente, por exemplo, em motoristas autônomos do Uber e entregadores do iFood. Inclusive, foi criado um termo para descrever esse fenômeno, a uberização do trabalho. Nesse novo modelo, as empresas não precisam pagar impostos, salário mínimo ou benefícios sociais e os trabalhadores ganham horários mais flexíveis e liberdade. Mas por outro lado, está gerando empregos mais instáveis e uma mudança no mercado de trabalho. Nem mesmo a indústria financeira fica para trás quando o assunto é disrupção. Novos algoritmos de robo-advisory fornecem serviços de consultoria e ferramentas de portfólio por uma fração do antigo custo, 0,5% ao invés dos tradicionais 2%, ameaçando assim todo um segmento do setor financeiro atual. E ainda, inovações nas criptomoedas estão possibilitando novas aplicações financeiras sem intermédio de bancos, reduzindo os custos de transação e modificando a maneira como a indústria bancária funciona. No final, a capacidade de adaptação dos governos que determinará o sucesso das nações. Se eles abraçarem um mundo de mudanças tecnológicas, vantagens competitivas podem ser criadas. Por exemplo, no Japão, o Conselho de Princípios Sociais de Inteligência Artificial recomendou que a educação e alfabetização em inteligência artificial precisa ser amplamente fornecida desde a educação básica e também precisa ser ensinada para os trabalhadores atuais japoneses. Isso, caso seja adotado, vai criar vantagens significativas para os trabalhadores japoneses, que estarão muito bem adaptados às mudanças no mercado de trabalho. O futuro será daqueles países que se demonstrarem resilientes às mudanças. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.